Página de número 58. Eu vou pedir para que alguém lembre do último ponto da aula passada. Página 59, o homem carnal. Então foi daí que nós... aí que paramos, né, irmão? Então... Nós paramos no capítulo 9 aqui, a origem da alma e do espírito. Mas eu já tinha encerrado então essa página 58, irmão? Não, você... A 51, bom, nós fomos até o começo da 60, pelo menos na minha marcação aqui, ó. Tá 60 aí, né? Nós falamos do homem carnal, né? Uhum. O 8.3 aqui. Isso, na página 59 já. Uhum. Mas o espiritual eu falei? Não. Não, sabe o que eu fiz, Mari? Você falou que ia falar primeiro do carnal, depois você falaria do espiritual. Isso, eu não segui a sequência do livro, né? Então Mas o ponto que nós paramos foi esse. Isso, então 59 eu falei, mas aí a gente teria que voltar no 58 para tratar sobre o homem espiritual, né? Exatamente. Então nós estamos falando sobre, entre aspas, tipo, né? Os 3 tipos de homem, que aí justamente, que a Bíblia, ela diz lá no capítulo de número 2 de 1 aos Coríntios, né? Onde existe lá o homem espiritual, o homem natural. E aí o capítulo 2 de 1 aos Coríntios, Paulo, inclusive, capítulo 3 de 1 aos Coríntios, ele vai falar sobre o homem carnal, ou seja, aquele que, embora ele tenha o Espírito Santo, mas ele tem comportamentos que são do velho homem, né? Então aí essa possibilidade a gente sabe muito bem na prática, pai Jefferson? A gente sabe muito bem na prática e na nossa vida, né, irmãos? Que ainda a gente tem algum comportamento, a gente tem ainda algum desejo, a gente ainda tem alguma postura que se parece com o velho homem, porque a regeneração não é o aniquilamento de todos os efeitos do pecado sobre nossa vida. A regeneração, quando Deus nos salva, há um processo que a gente passa, e esse processo a gente chama de santificação. A santificação, então, sendo um processo, é algo contínuo, né? É algo que vai acontecendo. É por isso que a Bíblia usa em 3 tempos a respeito da salvação. Então vai falar que nós fomos salvos, que nós somos salvos e que nós seremos salvos. Então esses são os 3 períodos da salvação. Nós fomos, somos e seremos. Ou melhor, estamos sendo, né? Fomos, estamos sendo e seremos salvos. Então são os 3 tempos que a Bíblia usa sobre a salvação na nossa vida, como acontece. Então nesse sendo salvo, ou seja, esse processo, nós chamamos de santificação. É onde o Espírito Santo vai moldando o nosso caráter para que a gente vá se parecendo com Jesus. Lembrando, irmãos, que o ser humano ele tem caráter, ele tem temperamento e ele tem personalidade. Isso eu cheguei a falar para vocês? Não? Então o que acontece? Quando Deus salva o ser humano, Deus ele preserva a personalidade na pessoa, não muda a personalidade. Infelizmente, muitas igrejas querem, né, fazer com que todos tenham quase que uma mesma personalidade, e não é assim, amados. Nós temos algo que foi construído em nossa vida, ao longo da nossa vida. E nem tudo é ruim, faz parte, né? Então cada um tem a sua personalidade. Eu estou falando mesmo do jeito de ser, da forma de ser, a forma até de expressar adoração a Deus, serviço a Deus e etc. Então que todos tenham o mesmo comportamentozinho, isso é tentar matar a personalidade que foi construída, né? Isso a gente poderia falar como foi construída, como que a psicologia entende isso e tal, as influências dos pais, a genética, uma série de coisas, mas não é o caso, né? Então personalidade é preservada. O caráter é transformado e o temperamento é controlado pelo Espírito Santo, porque cada um de nós temos um temperamento. E aí, sim, tá tudo certinho. E o temperamento, a psicologia fala de 4 temperamentos, né? Que é o melancólico, o fleumático, o sanguíneo e o colérico. Para que os irmãos tenham mais ou menos aí uma ideia quais são as características então desses temperamentos, e até que vocês se identifiquem também, tem 2 livros muito bons que vai tratar assim, especificamente disso. Um é chamado Temperamentos Controlados pelo Espírito Santo e o outro é Temperamentos Transformados pelo Espírito Santo. Ambos são do mesmo autor.
Sim, me lembra lá, né? Você sabe que tem que lembrar, né, mano? Senão, eu fotografo, eu tenho eles lá em casa, fotografo e envio para vocês. Então ele vai detalhar tudo. Quais são as características de uma pessoa sanguínea? Quais são as características de uma pessoa melancólica? E vai detalhar tudo. Então, Ele era sanguíneo, não era? quem? Pedro. Então, eu vou dar os exemplos bíblicos aqui justamente para que vocês possam estar. Olha, então, porque vocês conhecem os personagens bíblicos, né? Pelo comportamento vocês já vão saber então o que é um melancólico, o que é um fleumático, o que é um sanguíneo e um colérico. Então, vamos começar desde o Antigo Testamento. Abraão, quando a gente traça a personalidade dele e o temperamento dele, ele se encaixa numa pessoa fleumática. O que é uma pessoa fleumática? Aquelas pessoas que pouco expressam os seus sentimentos. Não tem gente assim, né? Aliás, tem gente todo desse tipo aqui. Mas aquela pessoa assim que acontece uma tragédia, parece que não sofre. Tem uma grande alegria, parece que não se alegra. Aquela pessoa que difícil, não é que não tem sentimento, que é impossível. O ser humano, ele tem sentimento. Isso, ele não é aquela pessoa que expressa, né? Nem tristeza, nem alegria. Parece que é uma pessoa que é quase que um robô, mas ela tem sentimento, que é impossível um ser humano não ter sentimento. Inclusive nós aprendemos que para ser um ser humano, para ser uma pessoa, melhor dizendo, precisa ter o quê? Sentimento, vontade e caráter. Não, acertou duas, mano. Tá bom, deixa o resto pro povo, que o povo contribui. Vamos lá, meu povo. Vontade, qual é a outra que eu falei? Sentimento. E quem dá mais? Tu já tem meio ponto, mano. Inteligência, irmãos. Intelecto. Uma pessoa, tá certo? Os animais não são uma pessoa, né? Vontade, volição, né? Vontade, ou seja, a pessoa decide, né? Isso é a vontade. E a pessoa é inteligente, tem intelecto. Os animais, por exemplo, a gente entende que não tem essas coisas, não podem ser então uma pessoa, considerada uma pessoa. O Espírito Santo pode ser considerado uma pessoa, porque tem, a gente vê na Bíblia, né? O Espírito Santo tendo vontade, o Espírito Santo tendo sentimento, o Espírito Santo tendo, então, inteligência, que é Deus, mas é uma pessoa. Porque aí a gente combate a teoria do testemunho de Jeová, que vai dizer que o Espírito Santo não é uma pessoa, é uma força ativa, é uma energia, qualquer coisa assim. Mas não tem como uma energia, uma força, ter vontade, ter inteligência, ter sentimento. Então a gente já vai desmontando esse falso ensino dos testemunhos de Jeová, por exemplo. Então vamos lá, voltando. O Abraão, então, é essa pessoa que a gente, pelo menos relatos bíblicos, a gente não percebe que é uma pessoa que expressa, né? Então, é o pai da fé, aquela coisa toda, mas ele é um fleumático. O Moisés seria um melancólico, aquela pessoa mansa, aquela pessoa tranquila, aquela pessoa serena, aquela pessoa reservada, embora ele seja um líder, mas ele tem essas características aí. E aí a gente vê o Pedro, né, que você falou, o sanguíneo. Davi também. O Davi é o quê? Você está falando? Sanguíneo. Ah, também, sim. O povo pensa, um exemplo grande, ele lutando com Golias também. Exato, é uma pessoa... Aquela mulher lá que o esposo dela desrespeitou Davi, falou, mas quem é Davi? A Mical? É Mical, né, Mari? O senhor que é bom também do Antigo Testamento? Abigail. Abigail? Abigail. Que ele pediu lá, implorou. As pessoas pensam que Davi era manso. Não, da visão de manso não tinha nada. Não. Oxe, que isso? É um homem sanguinário. Então, as pessoas pensam que Davi era manso. Não. Quem pensa está totalmente equivocado. Não sei nem como chegou esse pensamento quem pensa. Então, não é quem pensou, está muito equivocado. O Pedro, então, é essa característica sanguíneo. Qual é a maior característica do sanguíneo? Essa pessoa precipitada, essa pessoa que ela age, depois pensa, fala, depois pensa o que falou. São as pessoas, né, precipitadas e tal. Pessoa que age pelas emoções, no calor das emoções ela faz as coisas e tal, nem pensa. O colérico seria mais ou menos o apóstolo Paulo, aquela pessoa firme, enérgica, né? Também a gente percebe que é um perfil de grandes líderes, né? Essas pessoas coléricas e tal. Então, por esses personagens a gente entende essas diferenças. Mas voltando então para o homem, o ser humano, no sentido do regenerado. Então Deus, ele transforma o caráter. O caráter é o que define a pessoa, as características que o identificam, né?
Então a gente percebe que o espiritual, ele tem algumas características que vão defini-lo como espiritual. Então não é porque ora muito, não é porque tem os dons do Espírito Santo, os dons espirituais, não é porque conhece muito a Bíblia, não são esses critérios que muitas vezes nós usamos nas nossas igrejas. O que a Bíblia entende por homem espiritual, gente espiritual, são pessoas que têm as características que Jesus tinha. E aí a gente vê esse relato em Gálatas capítulo 5, verso 22, que é chamado do fruto do Espírito Santo, né? Então, biblicamente falando, eu estou falando de avaliação que nós temos. Porque, infelizmente, nas nossas igrejas, muitos dos critérios que nós adotamos, parece que não é critério bíblico, né? É mais ou menos uma convenção religiosa que nós temos. A gente fala, gente espiritual é fulano que Deus usa, gente espiritual é aquele que prega demais, gente espiritual é aquele que se reserva do pecado, gente que não frequenta isso e aquilo, né, irmão? Então, sim. Eu tenho uma dúvida da parte carnal. Você falou assim que a pessoa carnal é todo aquele que ainda tem as vontades da carne. Então todos nós somos carnais? Não é que tem só a vontade da carne. Ter vontade, desejo, pensamento, no Erickson, isso aí é inevitável. Mas tem coisa que, um exemplo, que antes de você aceitar Jesus Cristo, você ainda continua fazendo, ou não? Veja bem, deixa eu ver se eu consigo aqui explicar. O carnal, que a Bíblia diz, a gente pega o exemplo de capítulo 3 de 1 Coríntios. Vamos ler o texto. 1 Coríntios, capítulo 3. Bom, o homem natural está tranquilo, né? Não, o natural está... Né? Que ele é regido pela sua naturalidade, pelo que os seus olhos veem, seus ouvidos ouvem. Só um momento, deixa eu ver se todo mundo acha. Verso de número 1, pode ler até o 5, meu irmão, por favor. Irmãos, não lhe pude falar como a espirituais, mas como carnais, como criança em Cristo, dele leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisões entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, sou de Paulo, e outro diz, sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Isso, meu irmão. Então, olha o que Paulo vai falar aqui sobre crentes carnais. Então, tem outras passagens que a gente pode pegar, por exemplo, o capítulo 6. Eu não vou ler, só para dar referência, depois você lê em casa aí, tá bom? Em outra ocasião. Capítulo 6, Paulo, ele traz lá uma lista também, né, de comportamento. O que é um comportamento carnal? É pecado, irmãos. Pecado. Qual é o que Paulo coloca aqui? É o pecado da inveja, é o pecado da contenda, é o pecado do partidarismo, é o que ele lista aqui, ó. É o pecado da divisão, da dissensão, né? São aqueles grupinhos que se formam, né? Nas igrejas a gente chama de panelinha, não é? Então isso é ser carnal. É um comportamento carnal, é um comportamento que é pecaminoso. Mas essas pessoas, Erickson, essas pessoas aqui, elas têm o Espírito Santo. São pessoas que frequentam a igreja. A gente percebe essa possibilidade, né? De pessoas ainda carnais mesmo nas igrejas. Eu acho interessante que Paulo, ele vai falar, olha, eu vos criei com leite e não com manjar, porque vocês não podem, e nem agora tampouco podíeis, porque vocês ainda sois carnais. Então, o que é o leite? Que metáfora é essa que Paulo usa como leite? É a mesma coisa quando nasce a criança, qual é o alimento dela? É o leite, é líquido, porque ela não tem capacidade para suportar um alimento sólido no seu estômago, não é? Então, quem é esse crente que é alimentado com leite? É o novo convertido, irmãos, que a gente ainda vai ensinando as coisas mais básicas do Evangelho. O que são as coisas mais básicas do Evangelho? Fala, olha, agora você precisa perdoar. Você não pode ficar falando mal das pessoas, denegrindo a imagem das pessoas, né? Tendo prática de fofoca. Você não pode alimentar e não deixar que a inveja tome conta do seu coração. Você não pode abrigar no seu coração sentimento de amargura. Então essas coisas são básicas, ensino básico do Evangelho.
E infelizmente nós percebemos que tem pessoas que têm anos no Evangelho. Alguns até são obreiros, que deveriam ser pessoas mais maduras, e ainda tem esses sentimentos, comportamentos, essa postura. Então essas pessoas são carnais, né? Porque ainda elas dão vazão, elas ainda alimentam, elas ainda deixam que essas coisas façam parte da sua vida. Agora sim, o desejo, o sentimento, isso sempre vai combater contra a nossa vida. Sempre vai. A diferença entre a pessoa carnal e a espiritual é como que ela vai se comportar, por exemplo, quando vem um sentimento de raiva no seu coração. O que ela vai fazer? Né? Ela vai alimentar isso? Quando de repente vem aquela pontinha de inveja, né? Porque você vê de repente alguma pessoa tendo sucesso no que faz e você não, e etc. Irmãos, nós somos humanos ainda. Então a nossa velha natureza combate contra a nova natureza. Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17. Não é o que diz lá? A carne combate contra o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis, mas se andai em espírito, então vocês não vão cumprir os desejos ilícitos da carne. Então existe essa batalha na vida de todo cristão, inevitavelmente, até o resto até o fim da sua vida. Só que o espiritual, ele tem o quê? Ele tem uma postura onde essas coisas são refreadas pelo Espírito Santo em sua vida, porque ele é uma pessoa que vive ou anda, no caso como diz Paulo em Gálatas 5,17, anda pelo Espírito, anda no Espírito. É uma pessoa que aprendeu a controlar, né, esses sentimentos. É uma pessoa que ela é prudente e ela não fala precipitadamente, não fala o que vem muitas vezes à sua mente. Ela filtra, é uma pessoa madura, mede as palavras. Embora tenha desejo de falar uma meia-verdade, umas meias-verdades para algumas pessoas, ela não fala. Ela sabe se controlar. Ela sabe colocar aquilo em oração. Ela tem a maturidade de lidar com situações adversas para não agir segundo os sentimentos que vem no coração. Não age à flor da pele. Numa discussão, ela não perde a linha, como diz aí, né? Ela não ofende as pessoas. Então essas pessoas são maduras, essas pessoas são espirituais. Por quê? Lá em Gálatas 5, 22, que eu falei para vocês, onde Paulo lista as características de uma pessoa espiritual segundo a Bíblia, porque olha a contradição. Os Gálatas lá no capítulo 5 e os Coríntios. Os Coríntios eram quem, irmãos? Eram as pessoas que possuíam os dons espirituais, era ou não era? Os cultos dos irmãos lá era fogo puro, como a gente diz hoje. Profecia, variedade de língua, gente sendo curada, era dom da fé, dom de maravilha, era dom da ciência da palavra, da sabedoria da palavra, dom de discernir espíritos, e o povo expulsava demônio, que era uma maravilha, profecia para todo lado, era o culto pentecostal que a gente conhece hoje. Só que essas pessoas, embora houvesse toda essa manifestação do Espírito Santo, através dessas pessoas, Paulo dizia, vocês são carnais, vocês são meninos em Cristo, não são maduros, não é gente que se parece com Jesus. Pessoas usadas pelo Espírito Santo, necessariamente não são pessoas parecidas com Jesus. Não é, irmão? Então, nós que somos pentecostais, parece que a gente tem dificuldade de dividir esse negócio, separar isso aqui. Porque qual que é o nosso critério para julgar se uma pessoa é homem de Deus ou mulher de Deus? Se ela é usada por Deus, através dos dons espirituais, é ou não é? Não é, irmão? Se uma pessoa prega bem, como a gente diz que prega bem, não sei o que é muito pregar bem, mas tem esse negócio, essa fala aí, né? Pregou demais, pregou muito, eu não sei o que é, não sei como que é esse negócio não, de pregar muito ou pregar bem, mas tudo bem. É o que dizem por aí, né? A pessoa ensina, tem conhecimento da palavra, é usada por Deus e é usada mesmo, né? Porque é uma profecia, é expulsar demônio, é curar um enfermo. Aí a gente fala, é homem de Deus, é mulher de Deus. Tanto é que essas pessoas que vão vir no congresso no ano que vem, vieram, esse vai vir no ano que vem. Não é esse critério que nós usamos, irmão? Não é? Mas é esse critério que a Bíblia usa para julgar uma pessoa? Pode pegar o exemplo de Jesus lá, aquele versículo lá que um dia você leu, pois ele ensinava com quem tinha autoridade. Sim. Não a autoridade de gritar, de pular, mas sim a autoridade de ele ensinar e cumprir. Irmão, Jesus nunca falou língua estranha, hein? Jesus não era batizado com o Espírito Santo e falava língua estranha como a gente. Olha só, irmão, que curiosidade. É verdade, não para de pensar. Não é? Então tem coisas que a gente usa, alguns critérios, irmão, que a gente fala, poxa, tem alguma coisa errada.
E eu não estou falando que os dons espirituais devem ser desprezados, pelo contrário, irmãos. O Paulo, lá em 1 aos Coríntios, inclusive, que é onde ele está tratando todo esse equívoco, né, de comportamento, ele vai falar assim: não despreze os dons espirituais, não proíba ninguém de falar língua estranha, só que ele vai dizer o seguinte: essas coisas não são essenciais na vida cristã. Eu vou ensinar para vocês um caminho muito mais excelente do que esse. Aí o que ele diz, irmão? Amor. O amor é muito mais excelente. E o que é o amor? O amor é o fruto do Espírito Santo. O amor é o caráter cristão. Quem ama, ele vai dizer, vence tudo. Quem ama, ele vai dizer que vai subsistir na eternidade, porque as profecias serão aniquiladas, a ciência será aniquilada, mas o amor permanece. Olha que coisa interessante. Temos três coisas que ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 13, eu estou falando. Capítulo 13, lá no finalzinho, lá deve ser lá pelo verso 12 ou 13, né, mãe? 13 e 13, né? Que ele vai dizer, ó, agora tem a fé, a esperança e o amor. A maior dessa é o amor. A gente chama esse tripé do cristianismo de 3 verdades teologais, porque são 3 verdades absolutas para sustentar a mensagem cristã: fé, amor e esperança. Sem essas 3 virtudes, vamos colocar assim, não tem como ter cristianismo, irmãos. Só que dessas 3, a fé e a esperança, elas vão deixar de ter necessidade na eternidade, porque lá haverá a perfeição, e é o que diz, ele está tratando disso aí. Só vocês lerem um pouquinho antes, ele vai falar disso, né? Quando vier o que é perfeito, profecia some, língua estranha some, ciência, fé, esperança, nada disso mais é necessário. Mas o que é perfeito? O amor. Olha que coisa linda. Então, assim, alguns critérios que a Bíblia usa e que a gente parece que não está levando muito em conta. E o que a gente está usando é que a Bíblia diz, olha, não é isso que vai definir o homem espiritual. Quem vai definir o homem espiritual, já o Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, temperança, né? Percebe, irmãos? Eu falei aqui de 9 características de um único fruto. Não são os frutos do Espírito, aí está no singular, é o fruto. Então Paulo está falando de um caráter que tem 9 aspectos, de um homem espiritual que tem essas virtudes, que ama, que tem grande alegria nas coisas espirituais, em Deus, na salvação, né? Ou seja, que é uma pessoa feliz, não é uma pessoa que não sofre, é uma pessoa feliz, tem gozo. Esse gozo é derivado pelo fato de ele saber que o seu nome está escrito no livro da vida, irmãos. Lucas, capítulo de número 10, quando Jesus envia os discípulos de 2 em 2 da cidade, e aí eles voltam todo alegre, dizendo, Senhor, o negócio funciona mesmo, hein? Em teu nome expulsamos os demônios, estão se sujeitando a nós. O poder aqui foi nos dado mesmo. E Jesus disse, é verdade, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Vocês têm poder mesmo, eu dei poder e autoridade para vocês. Vocês expulsam demônio, repreendem enfermidade. É tudo isso aí mesmo. A unção, como diz a gente, né? Está aí com esses discípulos. Só que Jesus disse assim, cuidado. Não se alegre porque os demônios vos sujeitam. Alegrai-vos antes pelo fato do vosso nome estar escrito no céu. O que tem que mover o nosso coração, o que tem que jorrar no nosso coração como fonte de alegria é o fato de nós sermos salvos, irmãos. Acabou. Ponto final. Não é porque Deus usa a gente se alegra, a gente sabe disso, né? Há uma satisfação. O Espírito Santo usando a nossa vida para abençoar a pessoa, salvar, libertar e tal, é coisa boa. Mas isso não quer dizer muita coisa. Porque Jesus disse que naquele grande dia, no julgamento final, ele vai falar para alguns assim, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Nunca vos conheci, vocês que praticam a iniquidade. Mas Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, curamos enfermos, o que mais que ele disse lá? Expulsamos demônios, curamos enfermos, profetizamos, não foi? Falamos em teu nome. O que Jesus disse? Jesus não disse, não foi meu nome. Ele disse, mas vocês praticam a iniquidade. Era um conflito quando eu entrei na igreja, quando eu aceitei a Cristo. Para mim era um conflito. Porque aí eu fui percebendo
que tinham pessoas que elas eram usadas por Deus no culto litúrgico, mas na vida dentro de casa, lá onde trabalha, lá na vizinhança, essa pessoa tinha comportamento que não era um comportamento cristão. E eu ficava naquele conflito, né, uma cabeça confusa, porque para mim o cristão era aquela pessoa que não podia ter aquele comportamento, e não pode mesmo, meu. E a Bíblia reprova mesmo. Agora não quer dizer, porque Deus usa uma pessoa, que Deus aprova essa pessoa. O ser usado por Deus, irmão, não quer dizer nada, absolutamente nada. Percebe o que a Bíblia ensina? Então, o que é uma pessoa espiritual? Essa pessoa que ama, acima de tudo, ama, se sacrifica pelas pessoas, se doa às pessoas, perdoa as pessoas, ajuda as pessoas, ama. João vai dizer, quem ama é de Deus, quem não ama não é de Deus. Quem diz que ama a Deus, mas aborrece o seu irmão, é mentiroso, né? Quem diz que ama a Deus, a qual não viu, como pode amar? Ou como não pode amar aquele que está vendo? Possível. Quem ama a Deus, até agora está em trevas e não há nele luz. 1 João. Olha, irmão, que palavra forte, coisa dura mesmo. E aí ele vai ensinando. Então quem ama é de Deus, quem não ama não é de Deus. É simples assim. Então a pessoa pode fazer o fogo cair do céu, pode ter o maior conhecimento bíblico que tiver, e a gente ficar de boca aberta assim, nossa, que sabedoria. Irmão, se não amar, se não aprendeu a perdoar, não tem jeito. Se abrigar no seu coração a amargura, ele vai sendo privado da graça de Deus. Não é isso que diz a Bíblia Sagrada, irmãos? É ou não é? Eu estou falando alguma coisa aqui que é uma interpretação teológica, eu estou falando alguma coisa que eu acho, eu não estou citando o texto bíblico, e dentro do contexto, inclusive, não são ensinamentos claros que nós temos. Então, é o que a Bíblia diz e a gente acredita na Bíblia, né? Independente porque assim, infelizmente, a gente aceita os resultados como sendo maior do que a doutrina, não é, irmão? A experiência que nós temos, ela até valida alguns ensinamentos. Ah, não, mas essa pessoa, Deus usou ela é de Deus. Não. Deus usou um camarada chamado Faraó, Deus usou um camarada chamado Ciro, Deus usou um camarada chamado Dário, Deus usou um camarada chamado Caifás, que profetizou a respeito de Jesus naquela ocasião. Olha, irmão, Deus usa o Satanás, Deus usou a jumenta, Deus usou a baleia, Deus usou o galo, Deus usa as pedras, Deus usa... Então, por fato de Deus usar as pessoas, não quer dizer muita coisa. E a minha preocupação é esse crivo errado que a gente tem, né? Então a gente precisa ter muito cuidado, irmão. Aí a Bíblia, ela vai ensinando pra gente claramente, o ensino é claro, irmão. Não tem, é só ler Bíblia, a gente não lê Bíblia, o problema nosso é esse. Nós não lemos Bíblia, nós não acreditamos na Bíblia, nós não vivemos pelo que a Bíblia ensina. Parece que é um exagero o que eu estou dizendo aqui, mas é a prática que eu percebo hoje. Ou vocês acham que não é bem assim? Eu estou meio doido hoje, assim. Parece que hoje eu vim meio desvirtuado. Desviei no domingo e vim hoje falando um monte de besteira. É isso, amados. Vocês concordam comigo? Se não concordar também não tem problema. Não é, mano? Então a gente percebe que é um homem espiritual, é um homem que se parece com Jesus. Quem era Jesus? É esse que amava, esse que tinha controle de si próprio. Vocês já viram Jesus assim se descontrolando, irmão? Perdendo a linha? Agredindo alguém? Já viram? Ele era duro. Era um homem que tinha assim uma postura diante do pecado, das coisas erradas, que era um negócio assim terrível. Ele foi comparado com os profetas mais duros de toda a história de Israel. João Batista, Elias e Jeremias. Não era a personalidade de Jesus, a postura de Jesus era um negócio assim, não é? Mas você viu ele ofendendo alguém? Não, contra o pecado ele era duro, não tinha meias palavras. Mas era uma pessoa que tinha capacidade de chorar e sofrer intensamente pelos outros, irmão, que o feria, que o abandonava. Ele intercedeu por todos, ele morreu por todos, olha só, inclusive por aqueles que abandonaram, inclusive por aqueles que estavam crucificando ele, irmão. Aí sim, aí se a gente percebe que um cristão, ele tem essa postura de se sacrificar pelos outros, de perdoar quem lhe ofende, aí a gente fala, esse aqui é espiritual, né? Aí parece que o Jesus é espiritual.
Não é, irmão? Então esse é o homem espiritual, quem se parece com Cristo, quem é moldado à imagem da pessoa de Jesus. Tem um texto aqui que eu quero achar, eu acho que é 2 aos Coríntios, capítulo de número 3, 2 aos Coríntios, capítulo 3. Eu acho que eu até vou usar esse texto aqui para ministrar no sábado, numa igreja lá na rua Porfírio da Paz, irmão Ari, o senhor conhece, né? A rua Porfírio da Paz. Vou estar lá do sábado, se Deus quiser, lá, um dia chamado Um Dia com Deus. Me convidaram lá, me deram o prazer de estar lá, falando de transformação. Ó, que assunto bom, né? Transformação, mano. Vou estar lá, se Deus quiser. Não aconteceu arrebatamento, aí eu já vou avisar para os irmãos. Aconteceu arrebatamento, eu não vou estar aí. Eu dou. É sério? Tá. Sabe que não tem nada na igreja. Não tem, é à tarde. Mas vamos lá, depois vai lá me ajudar. O homem espiritual, então, irmãos, é esse que, segundo aos Coríntios, capítulo 3, ele vai dizer assim, olha que coisa interessante, verso 18, né? 3 e 18, segundo aos Coríntios. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor. O que é refletir a glória do Senhor? É ser transformado, né? De glória em glória. Mas o que é ser transformado de glória em glória? Na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então, nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Imagem de quem, irmãos? De Jesus. Lembra do primeiro Adão, que foi criado à imagem e semelhança de Deus? O que aconteceu com o cidadão lá? Caiu. Perdeu a imagem e semelhança de Deus. Não totalmente, mas foi desfigurado isso, né? Foi desfigurado, foi distorcido a imagem e semelhança de Deus no Adão. Então, vem o segundo Adão, que é Jesus. 1 Coríntios capítulo 15. Né? O Adãozão lá, o primeiro, ele era carnal, ele era alma morrente. Ele era esse Adão, esse ser humano, que foi regido pela sua alma e sujeito à morte. Aí vem o segundo Adão, que 1 Coríntios vai dizer então, que é agora espiritual, que é espírito vivificante, que é Jesus. E nós estamos sendo moldados à semelhança desse segundo Adão, ou desse homem espiritual, que é Jesus, que não pode pecar. Então o espírito em nós regenerado não peca, faz a vontade de Deus, nos inclina a fazer a vontade de Deus, nos impulsiona a fazer a vontade de Deus. Quando nós andamos no Espírito e pelo Espírito, então nós temos um desejo de fazer a vontade de Deus. Então quando aquele que anda pelo Espírito, a tendência dele é fazer sempre a vontade de Deus. Como assim andar no Espírito? Andar no Espírito é sempre fazer a vontade de Deus. Tendo uma vida, o Erickson, sabe qual que é o maior problema nosso, seu, meu e de todos nós? É que a gente muitas vezes não alimenta esse novo homem. Existem alguns alimentos, irmãos, entre aspas, né, que vai fortalecer esse novo homem. Isso. A vida de oração, a vida de leitura bíblica, reflexão bíblica, a vida comunitária, né? Então, a vida de jejum. O que é o jejum, irmão? O jejum é a auto-humilhação. É onde enfraqueço o meu corpo, onde eu me humilho. E aí o que acontece? Aqui é um exercício espiritual, onde eu mostro para mim mesmo, olha como eu sou incapaz, insuficiente de manter a minha vida, que eu fico poucas horas sem se alimentar, olha a fraqueza que eu fico. Olha como fica debilitado o meu corpo. Nisso, irmãos, a gente vai falando, Senhor, preciso do Senhor, sou insuficiente. E a gente vive aos pés de Cristo, aos pés da cruz, se humilhando. O que falta na nossa vida é o reconhecimento contínuo de que todos os dias nós precisamos de Deus. Aí a gente vai para a oração. Aí a gente vai pedir orientação bíblica e se alimentar dos textos bíblicos. Eu fico espantado. A falta de conhecimento bíblico dos cristãos, irmãos. Espantado. Porque eles sabem, os nossos jovens, então, eles estão entrando nas faculdades. Eles têm grau superior, né? Sabem de tudo. A gente percebe na igreja que pessoas são informadas a respeito de um bocado de coisa. Agora vai perguntar para ela a respeito de algumas coisas bíblicas, é analfabeta. Analfabeta, não tem um conhecimento básico, adequado, bíblico para ela mesma viver. Estou falando. Ele só reproduz o que o pregador foi lá e falou.
E male, hein? Chamado de crente zumbi, não é? Male, é. Mas a gente percebe por que isso? Porque não se alimenta pela Bíblia. Não é um alimento diário, não reflete na palavra do Senhor. O que diz o Salmo 1? Diga, Mori. Tá com frio? Coisa ali, meu irmão, por favor. Salmos 1:1. O Salmo 1 inteiro. Eu acho que deve ter alguém. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se senta na roda dos escarnecedores. Antes tenho prazer na lei do Senhor, na tua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na própria estação, e cujas suas folhas não caem, mas não são assim os ímpios, são como um moinho de palha que o vento bate e espalha, o resto eu não sei. Assim não são os ímpios. E os ímpios não subsistirão na congregação dos justos, né? Tal. Olha só, já está um bom caminho andado. Meio caminho andado. Sabe o texto. O desafio qual é? Viver esse texto. O maior desafio é viver o texto. Mas se eu nem sei, mas se eu nem conheço, mas se eu nem reflito nisso, porque a palavra de Deus, irmãos, lida com o coração, que aqui está toda a diferença, porque ler também não quer dizer muita coisa. Que o que tem gente que faz uma programação e lê 2, 3 vezes no ano a Bíblia, tem um bocado. Isso é um meio caminho andado, mas não é suficiente. O desafio aqui é ler com o coração, porque, irmãos, entre o conhecimento e a prática, existe uma distância. Entre o que eu conheço e o que eu pratico, existe uma distância. E aí tem uma coisa que tem que ligar, algo que tem que ligar. Essa distância entre o conhecimento e a prática, o que é? Eu já falei para vocês, é por isso que eu estou perguntando. Queria que vocês lembrassem. Vocês estavam, claro, quando eu falei. O que liga, irmão? Qual é a ponte para ligar o que eu conheço para o que eu faço? Qual é a ponte necessária? Não é necessariamente isso, não. É lógico que a gente sempre vai precisar do Espírito Santo. Aí é, sim. Mas tem algo que... Aí você está chutando, chute não. Você acerta a minha canela na hora dessa. O que você conhece e o que você sabe. Isso. Não, o que você conhece que se pratica. O que você sabe e pratica. Existe uma ponte. Essa... Não é não. Não. Ó, o que liga aqui chama-se quebrantamento. Quebrantamento, irmãos. Entre o que eu sei e o que eu faço. Porque o que eu sei, se não tiver abrigado no coração contrito e quebrantado, não vai me levar à prática. Pelo contrário, muitas vezes esse conhecimento vai me levar à soberba, ao orgulho, a me colocar acima dos outros. E esse conhecimento muitas vezes vai se reverter para mim na eternidade como juízo de peso eterno. Porque quanto mais conhecimento pratico, mais culpado sou. Porque mais conhecimento tenho. Porque me foi dado, será muito mais cobrado a quem muito foi dado. Não é o que diz o texto bíblico? Então percebe? Quebrantamento. O que o Davi disse no Salmo 51, verso 16 e 17? Salmo 51. Não é versículo 16, não, versículo 10. Aí o 51, 10 é isso aí. Mas vamos ler lá, irmão, para aprender o texto bíblico. 51, 16, 17. Bora lá. Senhor, tu não te agradas em sacrifício. Tu não te deleitas em holocausto. Se não, daria. O sacrifício para Deus, sabe o que é, irmão? Coração contrito e quebrantado. Essas coisas Deus não despreza. O que tem de gente fazendo sacrifício de tolo, o que tem de gente passando fome e chamando de jejum, não é fácil, não. Tá passando é fome, né? Quando a pessoa faz um suposto jejum e está reivindicando algo de Deus, isso é greve de fome, não é jejum. Explica aí de novo. Quando a pessoa faz um jejum e reivindica algo de Deus, isso é o quê? Assim, Reivindica. O que é reivindicar? Exige? Isso, exige. Senhor, eu estou fazendo jejum para conseguir isso aqui. Isso é greve de fome, irmão. O que é greve de fome? Eu não vou comer até que seja feito isso aqui. Isso é greve de fome. O que Isaías disse? É uma greve de fome. Acho que Deus, ele vai... Ô, professor, então, deixa eu fazer uma pergunta. Dessa coisa de reivindica que você falou. Se eu fizesse um jejum de um sábado, 2 horas, sem comer, mas pela vida de uma pessoa, então seria errado? Ô, que, meu irmão. que ela pelo menos fosse para a Você está igreja. intercedendo, está orando por alguém, aí você jejuma naquele propósito. Sim, aí já está tudo identificado, mas aí a gente já percebe
A gente chama o jejum de oração sem palavras, né? Onde de fato a gente ora a Deus, sem palavras. Mas aí a questão é essa, qual é a intenção? Vamos ver aqui o texto de Isaías, porque Deus ele reprovou um certo jejum que o povo fazia. E aí a gente vai ver o que importa mesmo para Deus, capítulo 58, tá? O que importa mesmo para Deus nessa pessoa, porque irmãos, não é o ato, não é o passar fome. Isaías. Capítulo 58, não é o passar fome, não é o ato. Deus quer saber da intenção do coração. Qual é a vida dessa pessoa que faz isso? Eu posso orar muito, eu posso jejuar muito, mas se o meu coração, irmãos, tem essas coisas que Paulo disse que são carnais, essas coisas vão contribuir o quê? Vai agradar a Deus em quê, irmãos? Deus se agrada daquilo que eu ofereço? Claro que não. Se eu não sou a pessoa que condiz com aquilo que eu professo. Eu disse para vocês que o primeiro culto que existiu na terra, o primeiro culto, 2 pessoas foram cultuar a Deus. 2 pessoas foram levar oferta, né? Sacrifício, o Caim e o Abel. A Bíblia diz o quê? Que Deus aceita Abel e a sua oferta. O texto diz isso. E rejeita Caim e sua oferta. Para Deus aceitar aquilo que nós fazemos, Deus tem que aceitar nós, irmãos, primeiro. Não tem como Deus aceitar um jejum nosso, uma oração nossa, atender, se Ele não nos aceita primeiro. Porque a Bíblia está escrito, rejeitou Caim e sua oferta. Aceitou Abel e sua oferta. Então, se Deus rejeita Abel, não tem como aceitar nada de Abel. Nada é aprazível. Porque Deus não está pedindo nada, Deus não precisa de nada. Deus não quer nada. O que é sacrifício, irmão? Para Deus, o Davi diz, coração quebrantado e contrito. O que Deus quer de nós? É o nosso sacrifício, é a nossa oração, é o nosso jejum, é o nosso louvor, é a nossa música, é o nosso cântico. Pelo contrário, um dos profetas menores, Deus disse assim, eu estou cansado desse barulho que vocês fazem, esse estrépito, essas músicas, esses cultos que vocês se reúnem aí e ficam cantando, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, o Criador dos céus e da terra. Eu estou cansado, isso aqui tem chegado como um barulho, um ruído nos meus ouvidos. Olha, irmão, é Oséias, parece que é Joel que diz isso. Joel fala, tem um versículo... Nossa. É isso, meu irmão, é isso aqui. É isso aqui. É Oséias. É Oséias, Joel, um dos profetas menores. Deus vai falar, eu estou cansado do culto de vocês. Essa liturgia que vocês ficam cantando, rezando. É reza. É barulho. Por quê? Porque no caso do profeta lá, o Oséias ou Joel, acho que é o Joel mesmo, ele vai denunciar qual era a vida social do povo, que oprimia o pobre, que era injusto, que eles tinham, inclusive, tudo que tinha por oprimir as pessoas, chamou as mulheres que se vestiam muito pomposamente de vacas de Bazã, suas vacas de Bazã. Acho que é Oséias. É por aí, mano, isso aí mesmo. Porque vocês sabem o que fazem? Compram o pobre por um par de sapato, vivem no luxo à custa da opressão do povo. O que Deus está falando aqui? De uma injustiça social. Deus está falando de pessoas injustas, irmãos. E a gente está falando de gente de Deus aqui, entre aspas. Povo de Israel, não é? Vamos lá, Isaías 58, verso 3. Olha o que diz o texto bíblico, coisa interessante. Aliás, eu vou falar desde o 1, tá? Do 1. Clame em alta voz, não te detenhas. Levanta a voz com a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó seus pecados. Quais são? Todavia me procuraram cada dia. Tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma? Afligir a alma é a mesma coisa de que jejum, tá? E tu não sabes. Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Vocês estão jejuando dizendo, Senhor, eu estou jejuando, Senhor. Cadê a bênção? Cadê a vitória? Cadê a resposta? Estou pagando o preço? Aqui, eu estou só traduzindo aqui para vocês que a gente fala isso no dia de hoje, né? Eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhadas impiamente. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Gente que fala, irmão, e mostra. E hoje posta no Facebook e está jejuando.
e fala no microfone que está jejuando, e vem com aquela cara de quem está morrendo, né? Cabelo despenteado. Parecendo o Zé Comédia. Mais ou menos, né? Todo despenteado, né? Descabelado, né? Com aquela cara murcha, fraco. Ô, irmão, o que está acontecendo? Tô oferecendo a Deus um jejum, irmão. Já faz 2 dias, não como, tô só o pó da rabiola e tal. E aí Jesus disse, não faça isso não. Quando você jejuar, não toque trombeta. Não mostre a sua piedade para os outros, que se ora muito. Irmão, eu oro mesmo, eu oro no monte, na vigília, é 2 horas de oração. Tem gente que fica tocando trombeta, eu leio a Bíblia mesmo, eu faço não sei o que e tal. Irmãos, não precisa. Diga, Maria. Eu trabalhei na casa de um pastor e fui trabalhar, mas 2 irmãos estávamos construindo a casa dele. Irmãos, ó, 2 dias por semana aqui, todo mundo jejum. Tá bom, tá bom. Aí falou os dias. Mas esse foi um dia desse jejum, era uma tribulação, não dá pra você comer toda hora. Faz logo a comida, eu tô jejuando, daqui a pouco preciso almoçar. Meu Deus. E quando era meio-dia, tinha que estar pronto o almoço. Né? Era um desespero, porque eu não tomava café da manhã. E eu ficava o dia todo lembrar dele. É a tribulação só o dia que jejuava, né? Passando fome. Meu Deus. A tribulação da bexiga. Engraçado que Deus nem ouve, né? Eu esqueci o versículo que eu tinha Mas que lido. jejum que almoço. Deus não ouve não, Deus não ouve não. Que Que fala jejum que esse almoço, que almoço. Ó, irmãos, olha só uma coisa interessante. Perceba aqui. Jesus diz assim, irmãos, quando vocês orarem, quando vocês jejuarem, faça esse negócio no secreto. Faça isso você e Deus. Deus vai ver o que vocês estão fazendo no culto, vai te recompensar, não é? Então a nossa piedade, ela é demonstrada. Sabe quando as pessoas falam assim, rapaz, esse camarada deve orar, jejuar, deve ser uma pessoa dedicada a Deus. Quando a gente demonstra isso na criação dos nossos filhos, no comportamento, na convivência na família, em casa, não é? Nos negócios, na ética, na vizinhança. Porque não tem como uma pessoa ter um caráter cristão se ele não tem uma vida piedosa. Então não precisa mostrar. Isso é visto pela conduta, pelo caráter, pelo comportamento, irmão. Tá certo? Então vamos lá para o verso de número 5. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a cabeça como junco, que é essa questão, né? Ficar cabisbaixo, capengando, e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza, né? Eu nem vou falar na igreja aí que os caras se vestem, irmão. Que absurdo. Estamos jejuando. Hã? Então vamos lá. É, mano. Sim. Vamos lá. Chamarias tu isso de jejum e dia aprazível, Senhor? Porventura não é esse o jejum que escolhi. Aí Deus falando, porventura não é esse o jejum que escolhi. Porventura não é este o jejum que escolhi. Que soltes as ligaduras da impiedade, olha, que não seja ímpio, desumano, injusto, que desfaças as ataduras do jugo, que imponha sobre as outras pessoas, né, peso, que deixes livres os quebrantados, que despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e que recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo nu o cubras e não te escondas daquele que é a tua carne? Esse é o jejum que Deus quer. Sabe qual é o jejum que a gente deve fazer? O jejum de nós mesmos. Deixa de alimentar a carne, o ego, o velho homem. Jejua de você mesmo. Esse é o jejum. Zacarias, capítulo de número 7, verso 9 e 10. Zacarias, só para completar aqui a referência. Capítulo qual? Capítulo 7, 9 e 10. verso 9 e o verso 10. Pode ler? Calma aí, deixa os outros achar, mano. Estou ligeiro na Bíblia, mas todos nós ainda não achamos. Mas você pode ler, mano. Só um minutinho. Que nem eu achei aqui. Eu estou desvirando aqui a orelha da Bíblia. Eu não posso ver uma orelha na minha Bíblia aqui que eu tenho que desvirar. É o qual que você falou? Capítulo 7. Zacarias, e Ezequiel. 8, olha aí. 9, 10. Olha aí. Não se aveste, mano. Não se aveste. Não seja agoniado. Lembre da mansidão. Capítulo 7, verso de número 9 e 10. Tu achou, Erickson? Então procure, meu Eu filho. esqueci. Capítulo Onde que tá? Zacarias, no finalzinho do Antigo Testamento. Depois de Daniel, não é? Vá para Mateus, engata uma ré, Já achei. passe 2 quarteirões, que é Malaquias. Chega em Achei. Zacarias, capítulo 7, verso 9 e verso 10. É tua leitura, tua. É você que vai ler, pode ler. Eu? É isso? Assim diz o Senhor dos Exércitos: administrem a verdadeira justiça
Mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Não oprima a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e nem o necessitado, nem tramem maldades uns contra os outros. Isso? A versão é diferente. O 10? O 10 já foi, não. Não foi o 10 completo, não? Já li. É? Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem entende mal contra o seu irmão, né? No seu coração. Exatamente. Então, é o que Deus está falando aqui através do profeta ou dos profetas, é que não adianta as pessoas ter essa religiosidade aparente, essa aparência de piedoso, de cristão, mas dentro do coração, no comportamento com os outros, né? Ser injusto, impiedoso, não compassivo, insensível, indiferente, gente que não tenha compaixão, misericórdia. Não adianta, irmãos. Agora vamos para Joel. Lembrei agora de um texto de Joel muito interessante, porque assim, esse ato de rasgar as vestes, se jogar no chão, aquela pataquada toda, que a gente vê muitas, essa falsa espiritualidade que nós temos, que é de aparência, né? As pessoas pulam, gritam, levantam a mão, e aquele estardalhaço todo. E, irmãos, eu fico desconfiado com muito exagero, né? É uma espiritualidade tão, assim, Joel, né? Monta Joel, hein? Pelo amor de Depois Jesus. de Amós. Obrigado, Valão. Amós não, Oséias. Oséia, Joel e Amós, né? Então tá bom, obrigado. Oséia, Joel e Amós. Então vamos para Joel, Amós. Oséia, Joel e Amós. Então é antes de Amós. Obrigado. Então o que acontece? Essa espiritualidade que as pessoas, sabe, é muito fogo, irmão, para pouca lenha, muito poder para pouco caráter. Eu fico desconfiado, muito desconfiado. E aí as pessoas faziam isso no tempo de Joel também, onde eles rasgavam o coração, rasgavam as vestes, né, se jogavam no chão e gritava. E aí o Joel disse: não, tem que rasgar é o coração. Joel 2:12. Isso, tem que rasgar é o coração. 12 em diante, né? Ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Olha que coisa interessante. Quem sabe se voltará a arrepender, e arrependerá, e deixará após si uma bênção, em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a buzina em Sião, santificai em jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, juntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara, a noiva do seu tálamo, chorem os sacerdotes e ministros do Senhor entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Irmãos, o final de tudo aqui é a honra de Deus, é a glória de Deus, é a intercessão pelo povo. Não há nesses profetas, esses homens de Deus, petição por si. Ninguém está pedindo para ser poupado, pelo contrário, eles estão se colocando no meio e dizendo: Senhor, estou aqui intercedendo pelo teu povo, nós pecamos. Que os profetas de hoje, irmão, infelizmente, e esses aparentes santificados de hoje, esses ungidão de hoje, essas pessoas super espirituais de hoje, não mostram compaixão, não intercedem por ninguém. Quando vai trazer uma palavra dura, parece que é uma satisfação neles, achando que são superiores aos outros, e humilha e tripudia sobre o pecado e a condição dos outros pobrezinhos. Vocês não observam isso, não? Não enxergam isso, não? Percebe, irmão? Então o que é isso, irmão? É religioso, é gente sem piedade, é gente carnal, embora sendo usado pelo Espírito Santo, mas não tem característica de um salvo. Não sei nem se não estou julgando, porque eu não sou Deus, não sou a quarta pessoa da Trindade para avaliar esse negócio. Não é igual o João Batista. O Batista dá uma mensagem dura, depois vamos perguntar para ele se ele fala: eu não sou o Cristo, é Elias, não é um profeta, não. Quem é você? Uma voz que clama no deserto. Só uma voz que clama. Humildade, né? Muita humildade. E na verdade, não era nem ele que estava clamando, ele sabia que não era ele que estava clamando. Ele só era um mensageiro. Ele estava anunciando uma voz. Ele não era a voz. Porque ele disse: eu sou a voz do que clama. É a voz do que clama. Quem está clamando era Deus através dele. Então ele sabia,
Era Deus que estava clamando, né? Ah, tu és quem? O Cristo? Tu não é o enviado? Tu não é o profeta? Eu? É Elias? Sou ninguém. Sou ninguém. Mas, rapaz, está se levantando um aí que ele batiza mais do que você. O povo está indo após ele, está deixando você. Importa que ele cresça e eu diminua. Ô, irmãos, que diferença de um homem espiritual. É difícil achar pessoas assim. Então, mas que Deus possa achar em nós isso, né? Eu não estou procurando nem nos outros, eu estou procurando em mim isso. Essa é a questão aqui, Érico. Né? Eu sou essa pessoa, a pergunta tem que ser essa. Eu sou essa pessoa. Eu devo ser essa pessoa. Eu não quero nem saber dos outros, não. Nesse sentido que eu não procuro nos outros. Eu preciso primeiro achar isso em mim. Achando isso em mim, Deus vai me usar para que outras pessoas sejam influenciadas. Né? A maior preocupação muitas vezes nossa é sempre quando a gente ouve alguma coisa, a gente vai buscar onde a gente congrega, quem a gente conhece. Fala, pá, o negócio tá feio mesmo, hein? Ó, tá difícil de achar. A pergunta minha, mas você não é essa pessoa? Não está sendo essa pessoa? Você está ouvindo e toda vez que você ouve essas coisas, você sempre pensa no outro? Tem que pensar em nós, em mim, em eu, Senhor. Porque eu já falei para vocês em outra ocasião, né, irmãos? Quando a gente faz essa pergunta, Senhor, sou eu essa pessoa? Sou eu essa pessoa? Geralmente não é. E se é, o Espírito Santo já está nos alcançando para que a gente não continue sendo. Agora, quando a gente é a pessoa que não pergunta, é ela. Nascer, ela nasceu. É, mano. Vai trair? Sou eu, Senhor. Sou eu que vou te trair? Sou eu que vou te trair? Não era nenhum que perguntou. Aquele que não perguntou nada era ele. Que é o Judas lá, todo faceiro, todo, né? Tal, era ele que ia trair, mas ele não perguntou. Judas não era uma pessoa que se preocupava, que não fazia uma reflexão de si. Judas não era uma pessoa que olhava no espelho e se via como ele era. Judas não era aquela pessoa que meditava de dia e de noite na palavra do Senhor. Judas não era essa pessoa preocupada consigo, no sentido de se ele estava agradando a Deus. Ele era preocupado com si no egoísmo, mas não se estava fazendo a vontade de Deus. Ele não entendeu a mensagem do Evangelho, irmãos. Uma pessoa que anda com Jesus. Eu estou falando andando literalmente, pessoalmente, com Jesus, convivendo 3 anos e meio, 24 horas. Sentando à mesa. Então o problema era quem? Era o pastor? O problema era o ensinador? O problema era o pregador? O problema era a igreja? Não, irmão. Você pode ter o melhor pregador do mundo falando para você, o melhor pastor do mundo. Você pode congregar numa igreja mais saudável do mundo. Não são essas coisas que vão definir. É você e a mensagem do Evangelho. Simples assim. O que me tornará espiritual? Se eu ando com Jesus. Se eu deixo o Espírito Santo me humilhar. Eu falei, não sei se eu falei aqui para vocês, mas eu falei semana passada, pelo menos em 2 outras turmas, que evangelho que não humilha, evangelho que não me joga no chão, evangelho que não mostra a minha miséria, evangelho que não mostra para mim que eu não sou ninguém, não sou nada, sou miserável, isso não é evangelho. Mensagem que a gente ouve nos púlpitos, ensinamento que a gente ouve em teologia, escola dominical, qualquer outra ocasião como ensinamento, que não nos confronta, irmão, que não nos humilha, que não acaba com a gente, que não nos entristece, não é mensagem de Deus. Não é mensagem de Deus, porque essas mensagens nos levarão a ir para Jesus e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, pecador. Agora as mensagens, irmãos, que alimentam o nosso ego, mensagem que faz a gente pensar que está fazendo a vontade de Deus, que está no centro da vontade de Deus. Eu não sei como é esse negócio também. Você está no centro da vontade de Deus, é mesmo, irmão? Caramba! Tá minha Nossa Senhora dos Evangélicos. Rapaz, você está no centro da vontade de Deus? Eu só conheci um que estava no centro da vontade de Deus. Só um. Que ele pôde dizer, Senhor, ó, faço a tua vontade. Só um, irmão, não vi nenhum. Não vi Paulo, não vi Pedro, não vi João, não vi Tomé, não vi Levi, não vi Bartolomeu, não vi Tadeu, o Lebeu, não vi ninguém falar isso. Não vi ninguém em toda a Escritura falar isso. E a gente acha que pode dizer, eu estou no centro da tua vontade, Senhor. Oh, irmãos, que pretensão, né? Quem que nos ensinou a pensar assim? Satanás.
Satanás o levou a pensar isso. Eu estou no centro da vontade de Deus. O homem espiritual é aquele que tem a convicção de que ele é pobre. Bem-aventurado quem são? Jesus disse, Mateus capítulo 5, os pobres. Quem são os pobres de espírito? Aqueles que têm certeza que não banca a sua existência. São os dependentes de Deus. Preciso de Deus. Ah, mas se acontece alguma coisa na minha vida, se eu faço a vontade de Deus, eu tenho a convicção que foi o Espírito Santo que fez aquilo em mim, porque eu conheço, eu sei quem eu sou, eu conheço a minha natureza, minha velha natureza, eu bem conheço ela, anda comigo todo dia, inclusive, não desgruda de mim, desgraçada, miserável, anda comigo, e eu sei que o erro é esperado de mim, e o acerto, glória a Deus. E quando eu perdoei, louvado seja, isso aqui é a ação do Espírito Santo na minha vida. O homem espiritual é esse, que reconhece que é o Espírito Santo que está lhe dando condições para fazer a vontade de Deus, irmãos. E quando eu faço, é porque Deus em minha vida foi glorificado nisso. Isso é o espiritual. Agora o carnal, ele acha que é ele mesmo. Ele acha que ele é o cara, né? Ele acha que ele está fazendo, orando e fazendo tudo aí. É esse religioso, irmão. Pagando o preço. Pagando o preço. Ele paga o preço.